Buenas tardes, Cuba. Desde la Universidad Federal de Rondonópolis les saluda Pedro Alexander Cubas Hernández, que es un profesional formado en la Universidad de La Habana y que tiene una gran conexión con Casa de las Américas, que es una prestigiosa institución cultural de Cuba, que ahora está organizando el segundo coloquio internacional de estudios sobre Afroamérica, romper los silencios del pasado, reescrituras y relecturas de la historia afroamericana. Aquí estamos dando inicio a los trabajos del eje temático La patria está en el aula, salvando omisiones y silencios de los libros de textos y currículum escolares. Este panel va a sesionar bajo el título Matices de la enseñanza de la historia en Brasil, algunas experiencias en el aula. Es una oportunidad que tengo para mostrar para ustedes una parte de mi trabajo aquí en la Universidad Federal de Rondonópolis, invitando a 3 estudiantes del curso de Historia, donde trabajo, que tienen trayectorias importantes, lo mismo como estudiantes, al igual que dentro de movimientos universitarios. Y enseguida los llamaré para componer la mesa. Nuestra primera invitada de hoy es Amanda Cristina Moraes Oliveira, que en este momento está prestes a se formar en el curso de Historia. Tiene una experiencia bastante amplia aquí adentro, ha hecho monitorías, también muy activa en movimientos sociales de la universidad, y va a hacer una exposición sobre música popular brasileira. Nuestro siguiente invitado de esta tarde es Flavio Feitosa Chávez, que podemos decir que es el Benjamín de este grupo, porque recientemente se incorporó al curso de Historia y está comenzando este proceso de formación aquí en nuestras universidades. Y por último, y nunca menos importante, nuestro tercer invitado es Tarles Figueiredo de Araújo, que, al igual que Amanda, está próximo a se formar en el curso de Historia, y tanto él como Flavio van a hablarnos de fuentes da mídia. Flavio va a hablar de cine africano, y Tarles presentará un canal de YouTube que hace un trabajo educativo muy importante desde el nordeste del Brasil. Entonces, sin más, yo voy a comenzar yo voy a abrir los trabajos de la mesa. Cada ponente tendrá 20 minutos para conversar con ustedes sobre sus opiniones temáticas, y primeramente yo le voy a dar la palabra a Amanda. Amanda trae una propuesta denominada Una perspectiva histórica de la trayectoria biográfica y artística de la sambista brasileira Clementina de Jesús. Amanda, seja você muito bem-vinda a Cuba. Espero que esta experiencia en Casa de las Américas sea de crecimiento para você, y a palavra é toda sua. Seja bem-vinda. Obrigada Pedro pelo convite. É um prazer poder falar assim de tão longe, né? A gente está aqui no Brasil e podendo falar com vocês aí que estão em Cuba. Boa tarde.
Meu nome é Amanda. Eu tô, né, como já foi lembrado pelo professor Pedro, eu tô no último estágio, né, nesse último período do curso, escrevendo meu TCC. Meu tema de pesquisa, né, é a Clementina de Jesus, como já foi trazido, como que o professor já fez a apresentação. E eu vou começar dizendo para vocês quem que é, de fato, a Clementina, né? Quem é essa mulher e por que que ela merece ser pesquisada, por que que ela merece ser lembrada, por que que ela merece que a sua história seja contada. Clementina de Jesus da Silva foi uma mulher de 63 anos, nascida no Rio de Janeiro. É uma mulher que tem a sua vida ali, uma mãe que era uma mulher mestiça, né, de pais que foram escravizados. A mãe da Clementina não passou pelo processo de escravização, porque ela já chegou e já tinha, quando ela nasceu, já tinha a lei do ventre livre, que era uma lei que foi estipulada aqui no Brasil, né, que as crianças nascidas em cativeiro, elas não precisavam ser necessariamente escravizadas, né, mas o que adianta se vocês têm seus pais escravizados? Então, a Clementina, ela é filha dessa mulher, né, da Amélia, e ela começa ali a sua trajetória, não sua trajetória na música, mas a sua trajetória, talvez, de vida e de existência, porque tudo que ela aprende sobre música, tudo que ela aprende sobre ritmos, sobre sons, nasce a partir desse contato dela com a mãe dela. A mãe dela, que era descendente de negros bantus, que foram trazidos para o Brasil, né, dentro do processo de escravização. Então, ela começa ali, né? Vai ter uma autobiografia da Clementina de Jesus, que ela vai dizer que ela nasce dentro desse lugar, dentro dessa musicalidade, dessa ancestralidade que ela carrega com ela, que ela carregou com ela durante todo o processo de musicalização. Então, ela vai acompanhar a mãe dela, por muitas vezes, em um riacho que tinha no fundo da casa dela. E aí a mãe dela vai ensinar cantigas para ela, né? Cantigas de uma época de escravização, cantigas que se cantavam muito dentro dos quilombos. Inclusive, ali onde Clementina de Jesus nasceu, era um território onde existiam muitos quilombos, né? Muitos dos negros que fugiam, né, e saíam para poder ser resistência, eles montavam seus próprios quilombos por ali, muita força indígena também, onde Clementina de Jesus nasceu. Então, ela se ergue, ela se constrói a sua força, a sua ancestralidade, o que ela entende por ela mesma, a partir desse encontro com a mãe dela, a partir desse encontro com a música e com esse cântico que a mãe dela traz. Mais tarde, né, a Clementina vai para o Rio de Janeiro. A família dela se muda para o Rio de Janeiro, que aí é quando ela vai ter a primeira experiência dela com o samba. Ela vai participar de alguns ensaios na Portela, bem quando a Portela está nascendo, está crescendo ali no Rio de Janeiro. E aí ela vai começar a interagir com o samba de partido alto, né, que é um samba feito em rodas. E aí, um samba mais improvisado, tem o batuque, tem o samba, e aí essas pessoas vão fazendo a improvisação e vai nascendo esse samba, né? Então, a Clementina tem esse primeiro contato ali, né, com essa mudança para o Rio de Janeiro, com a família dela, né? E aí ela percebe o samba, cresce ali dentro da Portela e vai fazendo a sua musicalidade, a sua própria originalidade dentro da música, né? A Clementina era uma mulher negra, empregada doméstica. Esse é uma das maiores questões do Brasil, né? Durante todo o processo de abolição, desde que o negro foi abolido, né? Ele tem tido trabalhos subalternos, não que esses trabalhos não sejam trabalhos bons ou que não engrandeçam, mas pessoas foram empurradas para dentro desse lugar, né? Como a Beatriz Nascimento vai dizer, especificamente as mulheres negras que foram incumbidas a cuidar de casas de mulheres brancas e de crianças brancas, enquanto suas próprias casas e os seus próprios filhos eram cuidados muitas vezes por ninguém. Então, a Clementina de Jesus, ela não fugiu desse lugar, né? Ela não fugiu desse Brasil que colocou esse negro durante todo esse processo de abolição,
nesse lugar de subalternização, porque era a mesma branquitude, né, a branquitude brasileira, que não queria que o negro acessasse os mesmos lugares, né? O negro não podia frequentar universidades, o negro não tinha acesso à escola, não tinha acesso à alfabetização, ele também não tinha acesso à moradia. Então, muitos foram colocados, né, para dentro de uma parte periférica desse país, que aí depois foi chamado de favela. Aí a maioria dessas pessoas se encontravam dentro de lugares de subalternização, de condições precaríssimas de vida. E isso não foi diferente na trajetória de vida da Clementina de Jesus. Por mais que ela fosse uma mulher extremamente talentosa, com uma voz única, com um timbre muito rouco e muito bonito de se ouvir, ela não chegou ao estrelato como acontece com muitos brancos ainda pequenos, ainda adolescentes, né? Então, a Clementina trabalhou como empregada doméstica, não só em uma casa no Rio de Janeiro, mas em várias casas do Rio de Janeiro. Então, ela começava sua jornada de trabalho umas 5 da manhã e só ia terminar umas meia-noite, né, que talvez seja o horário que ela chegasse na casa dela. Isso durante toda a semana, e inclusive sábados e domingos. O único momento em que a Clementina de Jesus tinha de descanso é quando ela ia na Festa da Glória, no dia 15 de agosto, que ela era devota, né, de Nossa Senhora da Glória, que foi quando ela conheceu Hermínio Belo de Carvalho, que ouviu a sua voz e pensou e quis que a Clementina gravasse um som ou uma música na casa dele. Hermínio Belo de Carvalho era um homem branco, da alta burguesia do Rio de Janeiro, ele era poeta, um assíduo frequentador de rodas de poesia, de noites de Bolsa Nova, essas coisas todas que estavam inflamando o Brasil nesse momento, né? Nesse momento em que em Clementina nasce, a Bolsa Nova é o que está em alta. O Chico Buarque, o Caetano Veloso, essas pessoas todas, né? Essa branquitude brasileira, essa esquerda branca brasileira que está em alta, né? E aí ele encontra a Clementina de Jesus, ouve ela cantando um samba de partido alto no Cartola, que era um bar do próprio Cartola, que foi um bar muito frequentado por sambistas no Rio de Janeiro. Ele se apaixona pela voz da Clementina de Jesus e aí diz, por que não, né? Por que não levar essa mulher para gravar um som, para ver o que dá para ser feito? A Clementina de Jesus, nesse momento da vida dela, ela tinha 63 anos. 63 anos, mas ela foi descoberta, né? Ela foi achada, foi encontrada por esse homem, que a levou para casa, gravou o som da música, né? A música que ela cantava, a música que ela trazia com ela, mas não eram músicas comuns, né? O que a Clementina trazia junto com ela eram cantigas apresentadas de novo pela sua mãe, enquanto ela ainda era criança, enquanto ainda ela era uma adolescente, músicas cantadas em quilombos, músicas cantadas por negros que foram escravizados. Então, o que Clementina tinha dentro dela era uma ancestralidade, uma verdade, uma música que, por muito tempo, tentou se fazer esquecida dentro do Brasil. Né? De todo o processo de escravização do Brasil, tudo que se foi feito foi um processo de apagamento histórico dentro do que também se coloca a música, né? A música também é apagada. Pessoas pretas faziam músicas no Brasil, eram cantigas e eram cantadas em rodas, por exemplo. E aí, quando Clementina de Jesus vai aprender essas músicas, elas também são colocadas para ela enquanto forma de roda. O samba é uma roda, né? Tudo que se identifica enquanto africano se faz a partir de uma roda, porque não tem fim, porque não é dentro de uma consciência ocidental de um começo, de um meio e de um fim. Dentro de perspectivas africanas existe o começo, o meio e o começo. Então o samba se faz dentro disso. A Clementina se faz dentro disso também. O que ela aprende junto com ela é coisas que tentaram ser apagadas na vida dela, e na vida da mãe, na vida do pai, na vida de tantas outras pessoas negras desse país e de outros também.
Então, a Clementina, ela nasce dentro disso, ela começa a sua trajetória ainda muito velha, né, digamos, aos 63 anos. Ela vai ter aí diversos CDs gravados, diversas composições também. Mas o que marca a Clementina de Jesus, eu acredito que o que faz com que ela seja merecedora de ser lembrada é a forma como ela canta, né? A forma como ela traz o samba para onde ele nunca deveria ter saído, para dentro de um lugar africano. A gente já sabe que o samba nasce dentro de terreiros de candomblé. A gente sabe que o samba nasceu ali dentro da casa da tia Ciata, dentro de rodas de candomblé. A gente sabe que o samba nasceu ali, né? O samba, por muito tempo, foi criminalizado. Não se podia cantar samba nesse país. Não se podia andar entre 5 pessoas negras nesse país. Porque se você andasse mais de 5 pessoas negras, ou se você cantasse capoeira, ou se você jogasse, ou se você fizesse qualquer tipo de coisa, você era criminalizado por isso. O samba passou a ser visto como os bons olhos a partir do momento em que o mundo branco observou o samba e observou o negro. Mas dessa vez não como um animal, né? Não como uma força abraçal, sem força, sem inteligência, sem nada. Dessa vez se percebe o talento, a inteligência, a criatividade, a musicalidade, que está dentro de África. Por muito tempo, as coisas foram tentadas serem apagadas nesse país, né? E uma mulher como a Clementina de Jesus, que vem para dentro de um mundo branco, trazendo atabaques, trazendo candomblé, trazendo batuque, e dizendo, esse é o samba que eu faço, ela não está trazendo só com ela a música, ela está trazendo com ela a África toda, e também pessoas negras. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora do que é a Clementina de Jesus, para que fique na memória de vocês, para que vocês possam entender um pouquinho sobre o que é a Clementina. Vou pedir agora para soltar um pouquinho de um trechinho de uma participação que ela teve na imagem e som do Rio de Janeiro. Foi uma entrevista em que ela cantava e respondia algumas perguntas. Da manhã, céu azulou na linha do mar. Taralaira, vou-me embora deste mundo de ilusão. Quem me viu sorrir, não há de me ver chorar. Vou-me embora deste mundo de ilusão. Quem me viu sorrir, não há de me ver chorar. Fecha as sorrateiras cheias de ilusão, querem atingir o meu coração, mas o meu amor, sempre tão sereno, serve de escudo pra qualquer ingratidão. Galo cantou, às 4 da manhã, céu azulou na linha do mar. Laralaia, vou-me embora deste mundo de ilusão. Quem me viu sorrir, não há de me ver chorar. Então, a Clementina, com a sua voz, né, com seu canto, não só com a voz e com o canto, mas com o corpo dela, era uma mulher preta retinta e de 63 anos, dentro de uma indústria repleta de homens brancos, né? Então, o corpo dela é muito mais do que somente uma música, do que somente composições, do que somente mais uma cantora, né? O corpo dela representa muita coisa. É um corpo ancestral, é um corpo com muita ancestralidade, muita. O que a Clementina fez com o samba foi trazer o samba de volta, porque houve uma desafricanização do samba. Houve tentativas de desafricanização da pessoa negra, das pessoas negras, durante todo o processo de apagamento histórico desse país. Muito se fala sobre o negro enquanto uma vítima, enquanto alguém que morre, enquanto alguém que sofre. Sim, houve, nós somos, mas nós também somos fontes ricas de muitas coisas. Ricas do samba, ricas do funk, ricas do rap,
ricos em história, porque o negro, em todo o processo histórico, ele se fez presente. Ele lutou, ele se fez presente africanicamente também, porque a África sempre existiu dentro de uma consciência africana, sempre existiu dentro de um lugar africano. Mesmo que empurrados para dentro de um lugar de subalternização, a gente se reergueu e a gente se reergue todos os dias, o tempo inteiro. Sempre que tentam matar a gente, epistemologicamente falando, fisicamente, espiritualmente, a gente renasce. E a gente renasce mais forte ainda. Então, sempre... Então, Clementina é essa força, é essa garra, é esse devolver, um devolver de força, um devolver de luz. Ela foi para mostrar e para dizer que a gente também é. A gente é música e a gente também é muito mais do que o branco fez e imaginou da gente. Não cabe. O negro não cabe dentro de uma imagem deturbada do que foi feita dele. Nunca coube e nunca vai caber. Existe muita história e a Clementina de Jesus é parte viva da história do samba desse país. Encerro aqui a minha participação. Obrigada. Muchas gracias, Amanda. Una salva de palmas para Amanda por esta excelente presentación. Y ahora vamos a darle la palabra a Flavio Feitosa Chávez, cuyo tema es Extractos invisibilizados de la historia, el análisis colectivo de un filme africano en el aula. Flavio, te doy las buenas tardes frente a Cuba. Espero que te sientas muy bien siendo observado por mis compatriotas y ojalá que ellos puedan aprender contigo algo sobre las cosas que hacemos aquí en sala de aula. Tienes la palabra, fica à vontade. Gracias, Pedro. Olá, amigos, ¿cómo estás? Bien. Yo me llamo Flavio y hoy voy a hablar sobre Njinga de Angola. A través de la propuesta del seminario Filme a Debate, en la disciplina História de África, tuve a oportunidade de estudar fragmentos históricos africanos. Esta ponência trata sobre minha análise acerca do filme angolano Njinga, Reina de Angola, 2014. A proposta do seminário era ver o filme, elegir cenas importantes para discuti-las em aula com o professor e todos os colegas. Cada membro de meu grupo realizou estudo analítico das cenas do filme. Buscamos artículos que contextualizavam o largometragem e desenvolvimos uma pesquisa sobre hechos que eram apresentados na película. Mi grupo expuso el trabajo y esa experiencia fue esencial para compreender la importancia de debatir sobre los estudios africanos, porque anteriormente tuvimos dificultades para tener una oportunidad de estudiar tal asunto exclusivamente en aula. Em Brasil, a história do continente africano é transmitida com censura, porque se omitem pontos importantes que não são tenidos em conta por los currículos. Vale a pena pontuar que durante meu estudo individual tive uma dificuldade em la investigação sobre o tema, pois percebi que existem alguns temas claves que são acessíveis e outros nem tanto. Para tal pesquisa, foi necessário uma aprofundização detalhada
Dessa forma, essa experiência me permitiu também perceber a importância de promover uma discussão profunda em aula sobre a história da África, escrita por los africanos com uma postura crítica acerca de ensinado por el professor e de lo que ha sido omitido por alguns currículos escolares, sempre tratando de encontrar aqueles extractos invisibilizados que compõem a história. Agora, a gente vai compartilhar um trechinho do filme. Eu lutei. Essa parte é uma das partes mais importantes para mim sobre o filme, que é o momento que a Njinga é coroada e se manifesta ali o momento que ela se torna a rainha da Angola. Sobre minha experiência em sala de aula, foi muito importante para mim ter a consciência sobre o processo do negro escravizado no Brasil. Por quê? O negro africano, a história dele, ela é apagada desde o momento que ele é capturado em seu país de origem. Infelizmente, o país onde eu vivo, né, que eu sou nascido e criado, que é o Brasil, a gente possui uma história fragmentada. Por que fragmentada? A gente tem o período da escravidão e o período pós-escravidão. Só que os acontecimentos da escravidão são omissos. Há poucas literaturas, há poucos autores que falam sobre a escravidão. Isso se dá porque, desde o momento que o negro é capturado na África, desde do seu momento de viagem da África até o Brasil, a gente não possui relatos, a gente não sabe o que de fato aconteceu. O que a gente tem são pequenos trechos, pequenos, como eu posso dizer, menções de alguns autores que falam como possivelmente foi essa viagem até o Brasil. Isso durante a viagem. Após a chegada, o negro ele perde o seu nome, ele é obrigado a esquecer ele é obrigado a não poder vivenciar os seus costumes, as suas tradições, a sua religião, o seu idioma aqui no território brasileiro. E isso por quê? Porque o negro ele veio na condição de escravo, ele veio apenas para trabalhar, e para os senhores, para os colonizadores, não interessava se ele tinha história, se ele tinha família e se ele era alguém importante no seu país. Então, assim, ao ver o filme Njinga e buscar sobre o tema, compreender sobre o filme e também tentar compreender sobre os africanos que vieram para o meu país na condição de escravo, foi uma expansão do meu conhecimento, porque aí foi onde eu percebi que a gente omite muitos fatos, mas não que hoje nós, na modernidade, sejamos culpados por isso. Temos culpa, eu acho, do ponto de vista que o currículo escolar, tanto o escolar como o acadêmico, deveria sim ter um aprofundamento nesse contexto da temática, porque a disciplina História da África, ela hoje está presente na minha universidade, só que há tempos atrás não era uma obrigação ou não fazia parte do currículo acadêmico. E eu sou grato por hoje eu ter conhecimento, de poder ter tido a oportunidade de estudar essa disciplina,
porque foi onde eu percebi, eu na condição de um rapaz negro, eu tive a dimensão do que é ser negro no meu país. Um país que é extremamente racista. Possuímos aqui no Brasil um racismo estrutural, mesmo que o nosso país é fruto de uma miscigenação, e essa miscigenação ela não é algo positivo para nós, porque ela aconteceu de uma forma violenta, ela aconteceu de uma forma que foi induzida e foi feita pelos aqueles que detinham o poder. No caso, né, a gente sabe que muitos dessas relações sexuais que ocorreram foram por devidamente estupro. Então, o Brasil ele é um país que há uma miscigenação, só que ela não ocorreu de uma forma prudente. Ela foi, em muitos casos, de forma indevida. E então, assim, dentro desse contexto, vivendo, né, a minha realidade, eu busquei tentar compreender como que foi o processo do negro no Brasil, porque há poucos relatos de negros que conseguiram se vangloriar na história do período da escravidão. Há poucos relatos de negros que conseguiram obter um sucesso, posso dizer assim, não financeiro, mas a conquista mesmo pela sua liberdade. A gente tem relatos, porém, vejo que esses relatos eles não suprem o que aconteceu no meu território, no meu país. Eu vejo que muitos desses relatos eles foram omitidos. E eu acho que esse tema ele merece ter um atendimento especial. Eu acredito que falar sobre a história do negro, falar sobre a escravidão no Brasil, é um tema que deveria estar mais presente nas escolas, nos debates políticos. Acho que falar sobre o negro é mais que uma obrigação. Eu vejo que é uma necessidade em mostrar para a nossa sociedade que o negro faz parte da nossa história. Assim como a Amanda comentou, o negro ele faz parte da construção do Brasil. E o que temos aqui no conceito social, muitas das vezes, é que o negro ele é tido como ele foi um escravo e que ele foi trazido para o Brasil como um escravo e que ele não faz parte da construção, porque a construção do Brasil ela foi feita somente pelos colonizadores, muitas das vezes os europeus. Então, eu vejo que há essa necessidade da gente sempre estar afirmando que o negro ele faz parte da nossa construção social. E eu vejo a figura do negro como resistência, porque os negros sempre foram muito resistentes, mesmo que por vezes eles foram impedidos de conseguir obter um sucesso, mesmo que eles foram, como eu posso dizer, melhor explicar, os negros eles foram simplesmente submissos durante um longo período e, por vez, essa submissão nunca foi a gosto dos negros, e sim por uma submissão empregada, né, na figura dos negros africanos. E eu vejo que o negro ele sempre resistiu, desde as suas cantigas como forma de resistência, desde a afirmação ainda do seu penteado de cabelo, desde o momento em que o negro não deixou de fazer manter a sua tradição, mesmo que escondida no Brasil, né? Porque a gente teve esse momento em que o negro, para ele manter a sua cultura, ele precisou procurar outros meios para conseguir estar ali presente. E eu vejo que o negro ele é um guerreiro. E volto a afirmar e dizer que falar sobre
o negro nas escolas, em debates, falar sobre o negro em discussões acadêmicas é mais que uma obrigação. Eu vejo que é ressignificar a história daqueles que empregaram as suas forças para enriquecer os seus senhores. Dessa forma, eu sou muito grato por este momento que está aqui presente, de poder estar falando sobre a minha experiência em sala de aula. Hasta luego, amigos. Gracias. Una salva de palmas para Flavio también. Obrigado, Flavio, por tu presentación. Y para terminar esta mesa con la tercera ponencia, presentamos a Tarles, cuyo tema es Historia y Educación, los cuentos no contados, mitos de origen y otros abordajes audiovisuales. Tarles, te doy la bienvenida a mi país, aunque estemos en Mato Grosso, mas ahora estamos conversando con Casa de las Américas, que es una institución importantísima en mi país y que fue fundamental en mi formación cuando yo era estudiante como ustedes en la universidad, y espero que esta experiencia, este calor cubano sea bueno para ti, e a palavra é tua, à vontade. Boa tarde a todos, todas e todes. Fico muito feliz de estar compartilhando desse espaço com os meus colegas, com a Amanda, com o Flávio, com o professor Pedro. Agradeço toda a troca, a oportunidade de estar apresentando neste evento. O nome da minha pesquisa é relacionado ao uso de material audiovisual como ferramenta de ensino de história, e aí a gente começa a pensar em um contexto onde a tecnologia ela está sendo utilizada em todos os nossos momentos. No Brasil, a gente tem a Lei 10.639, que vai ser decretada em 2003, posteriormente, sendo atualizada para a Lei 10.645, mas, em específico, hoje, falando da Lei 10.639, que vai estar falando da obrigatoriedade de trabalhar as questões da cultura afro-brasileira e africana em sala de aula. E, pensando nisso, a gente começa a ver um processo a partir de 2003, de produções acadêmicas relacionadas à história, à cultura e à valorização da cultura afro-brasileira. Entretanto, a gente começa a ver um problema na formação dos professores, pensando que já existe uma parcela de professores que já estão atuando dentro do campo escolar, e, nesse sentido, a gente compreende que, em sua formação, muitas das vezes, os conteúdos relacionados à cultura africana e afro-brasileira já não era tão divulgado, pensando em um ensino colonizado, que ainda permeia aqui em nosso país. Entretanto, a partir de professores, pesquisadores, militantes do movimento social, a gente está conseguindo desconstruir essa ideia. E, pensando em todas essas questões, eu encontro, durante o período da graduação, um canal do YouTube chamado Caçando Histórias, que é esse canal produzido pela uma professora pernambucana, Kenla Baptista. A Kenla é uma mulher preta, uma mulher candomblessista, militante dos direitos dos povos de terreiro. E a Kenla ela vai, a partir de 2017, abrir o canal Caçando História com um projeto denominado Eu Li na Eni, que ela faz indicativos literários voltados à cultura afro-brasileira. O canal da Kenla ela vai ter um objetivo belíssimo de trazer o protagonismo infantil das crianças negras, e, pensando nisso, ela vai fazer, para além do projeto Eu Li na Eni, dos indicativos literários, contações de histórias, a valorização da música, como ela traz palestras, ela fala do seu cotidiano e entre outras coisas. Em especial, a minha pesquisa ela tem o objetivo de estar pensando em 4 produções do canal Caçando Histórias, denominadas
Ogum ouvir é importante, Comexu ganhou as encruzilhadas, o poder do tamborzinho de Beje e Iemonjá, ninguém segura a força das águas. Todas essas produções, elas vão ser publicadas em 2019 e a Kenla, ela inicia, né, as contações de história dela, além de está trazendo a valorização do saber relacionado aos contos e a vivências desses orixás. Ela também traz a valorização da cultura, como também transpassa, transmite o saber, os valores afro-brasileiros e africanos. Sabe qual é? A Kenla, que ela está fazendo uma apresentação da contação de história chamada Iemonjá, ninguém segura a força das águas. Vai começar. E essa apresentação, ela traz logo no seu início o Adijá. E aqui no Brasil a gente vai ver muito dentro dos terreiros de Candomblé e também de Umbanda, onde esses 4 orixás são popularmente conhecidos nesses espaços, como também fora. Então, a Kenla, ela faz um exercício de estar trazendo todo esse valor afro-brasileiro africano, todas essas contações que vêm sendo trazidas a partir, né, da oralidade. E a Kenla, ela faz isso utilizando de uma forma dinâmica, de uma forma envolvente. A Kenla, durante as contações de história, ela faz toda uma performance onde o observador daquele que está assistindo o vídeo, ele fica preso. E claro, né, pensando diretamente para as crianças, mais adultos, seja quem for, fica encantado da maneira que a Kenla, ela desenvolve essas contações de história. E o que vai estar permitindo para nós, como professores, futuros professores, de estar utilizando esse material com a ideia de cumprimento da lei. É claro que existem variadas formas da gente estar trabalhando com a Lei 10.639 dentro da escola, entretanto, pensando em uma carência de grande parte do nosso corpo de profissionais que estão na educação, da dificuldade de trabalhar as questões africanas e afro-brasileiras por conta, né, de um ocultamento desses saberes dentro dos nossos currículos escolares, a Kenla, em contrapartida, ela produz essas produções e divulga, né, pela plataforma do YouTube. É claro que o canal da Kenla se torna uma ferramenta extremamente importante, porque ainda hoje, quando a gente vai fazer algumas buscas, né, pela internet, a gente encontra materiais que ainda traz alguns estereótipos extremamente negativos que hoje nós já conseguimos ressignificar e desconstruir do nosso vocabulário. É importante dizer que a gente que está na universidade, a gente que vai adentrar no campo escolar, a gente está passando por um processo de desconstrução, e nisso, ao mesmo tempo que se torna muito particular, também se torna uma demanda que a gente vai estar, né, aprendendo todos os dias marcas, né, de um período desde a colonização, né, e também anteriormente com a chegada dos colonizadores em África. Então, esse canal do YouTube, ele traz essa potencialidade, ela apresenta a partir da fala, né, todo um conhecimento trazido da oralidade em si. É importante que, para além das apresentações do canal, a Kenla, fazendo uma busca pelos primeiros vídeos do canal do YouTube, a gente começa a ver alguns projetos sociais que a Kenla, ela desenvolve tanto dentro das comunidades de terreiros de Candomblé, fazendo contações de histórias, trazendo o lúdico, a dança, o cântico para as nossas crianças que estão dentro das comunidades de axé. E, para além disso, a Kenla, ela desenvolve
trabalhos de Tiago colocou as acompanhamento plantas, nas escolas levou para as também, junto com crianças todas as suas outras coisas, que estão e foi estudando. embora. E nunca Então, para mais além de um queria ver a material, cara né, de audiovisual querido dos seus produzido pés. por uma O plataforma querido foi atrás divulgada numa Iemanjá. plataforma de Iemanjá YouTube, corria aqui com seu ela filho, faz com toda suas uma coisas, com um pote mobilização de água, social, até que né, no de meio um do caminho, ela protagonismo, cansada, como deixou também de uma cair o luta pote contra de o água. racismo. E O pote como quebrou. Clementina, a quem E, de ela se repente, torna toda uma aquela das água grandes virou um imenso referências rio. para mim e para, acredito que todos que acessam o Percebendo canal do que Iemanjá YouTube, podia se dar como muito uma bem com mulher aquela que ela água toda, utiliza da não tecnologia, deixou. ela utiliza a partir da fala, de uma Construiu interpretação imensas teatral, né, montanhas. para lutar nesse Pra processo nunca mais de deixar aquela água desconstrução passar. do racismo. Então, eu convido a Iemanjá todos, todas já e se todos, via a um pouco estar perdida, entrando no achando canal, que não teria chances conhecendo um de pouco escapar do de eu material querer. que a Kenla ela vai Mas produzir, ela não estava ela sozinha. vai Xangô, divulgar. o seu filho mais Né? velho, Peço que apareceu. todos sigam o canal, Pegou o seu filho. participem Chama a das lives que a a Kenla sua também ferramenta de desenvolve poder, e e que fez esteja, com que né, todas utilizando aquelas para muralhas além fossem de sala de destruídas. aula, mas também para consumo próprio. Ah, É isso, toda muito aquela água obrigado. passou. Iemanjá conseguiu passar com Buenas seu tardes. pequeno filho. Para saludarles. Bueno, hemos tenido una tarde excelente. Siempre es un orgullo para un profesor escuchar a los estudiantes hablar con tanta tranquilidad y también conocimientos. Es un poco presentando para Casa de las Américas un fragmento de mi trabajo aquí en la Universidad Federal de Rondonópolis con Flavio. Primeramente coincidí en la disciplina Historia de África y tuvimos la oportunidad de trabajar filmes africanos, además de colocar cada día una música cantada en una lengua africana, no en inglés, no en francés, ni en español, ni en alemán. Y fue una experiencia bien interesante con un grupo de Flavio, con Amanda y Tarles. Ya hemos estado en varias disciplinas, por ejemplo, teorías de la historia, historiografía, introducción a la producción monográfica y seminarios de pesquisa, trabajo del curso 1. En estas últimas disciplinas que yo mencioné, ellos desenvolvieron este tema, Amanda con música popular, o sea, samba, Clementina de Jesús, que es una mujer muy interesante, una zambista interesantísima que participó en proyectos musicales que valen la pena aprender, y Tardes, que estuvo desenvolviendo este proyecto de ese canal de YouTube de Kenla Batista, que realmente es un éxito dentro de la población negra brasileña. Actualmente, Tarles, estoy tutoreando el trabajo final de curso de Tarles, que será presentado el próximo mes, y ahí él se graduará de licenciado en Historia. Y para mí realmente es un orgullo estar hablando para mi país, y en una fecha tan señalada como el 14 de junio, que es el natalicio del general Antonio Maceo y Grajales, para mí el megahéroe cubano por excelencia, nuestra guerra de independencia, y que tanto orgullo da a Cuba cada vez que se recuerda el legado de Antonio Maceo. Antes de cerrar este panel, que he tenido la dicha, la gran oportunidad de compartir con mis estudiantes, o sea, este panel
matices de la enseñanza de la historia en Brasil, algunas experiencias en el aula. Dentro del eje temático, la patria está en el aula, salvando omisiones y silencios de los libros de textos y currículum escolares. Yo quería dar la oportunidad a Amanda, a Flavio y a Tarles que den un saludo de hasta luego a ustedes que son mi pueblo querido de Cuba y que los ha acogido también a ellos, aunque fue a distancia y un encuentro muy efímero, pero provechoso. Entonces, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de decir algo para mi país, aunque sea a distancia. Quién sabe si algún día pueden visitarlo y ver de cerca cómo la cultura nuestra tiene puntos de contacto con la de ustedes. Entonces, Amanda, por favor. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, agradeço de poder falar para vocês aí de tão longe sobre Clementina, uma grande sambista, uma mulher negra muito importante, né, para a cultura popular brasileira. Espero poder ir até Cuba, né, poder conhecer esse país maravilhoso, dessa cultura muito rica. Espero que a gente tenha se entendido e que possam haver mais oportunidades para a gente poder se encontrar. Espero que talvez um dia presencialmente, quem sabe, talvez tá presencialmente aí em Cuba. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e espero poder encontrar mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Cuba. Obrigado, Amanda. Flávio, por favor. Queridos, sou muito grato por essa oportunidade. Infelizmente, nós não pudemos ir até Cuba, mas, felizmente, temos um pedaço de Cuba aqui ao nosso lado. Então, eu sou muito grato a Pedro por essa imensa oportunidade. Também sou grato a Cuba por estar nos recebendo, mesmo que à distância. Espero que logo eu, né, e os demais também, nós todos aqui possamos ir até Cuba para realizarmos um novo evento de forma presencial. Então, hasta luego. Besos a todos. Muito obrigado, Flávio. Tarles. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar participando desse evento. É uma experiência extremamente importante e também mais uma etapa que a gente vai vencendo em nossa formação por nosso diálogo está indo a tão longe. E espero um dia ter a oportunidade de estar aí presencialmente, de partilhar de um evento, de ouvir os saberes e conhecimentos, como também estar ocupando um espaço de fala e observação. Agradeço ao professor Pedro, agradeço meus colegas e a todos vocês. Muito obrigado. E o Brasil, a Universidade Federal de Rondonópolis, está sempre aberta, né? Se caso vocês também pudessem vir para cá, vão ser todos muito bem-vindos. A Universidade Federal de Rondonópolis vai estar extremamente grata, como também ter a sorte e o privilégio de ouvir novas narrativas. Obrigado. Muito obrigado, Tarles. Yo también me despido de ustedes con un hasta luego. Ya prácticamente van casi 2 años que no voy a mi país, a mi ciudad, mi Habana querida, pero desde aquí les mando mis saludos y espero que este coloquio tenga el éxito que merece. Mis saludos especiales a Zuleika Romay, que fue quien hizo posible esta oportunidad más para mis estudiantes que para mí. Yo simplemente actué como un intermediario entre ellos y ustedes y estoy muy orgulloso por haber aprovechado esta oportunidad y espero que nos podamos ver en breve. Muchas gracias y
Viva Cuba!